Pois bem, é com alegria, amados, que nós voltamos a nossa atenção para a Palavra de Deus, e é grato vermos que temos caminhado no livro em questão, o livro que escolhemos para esse período, que é o livro da profecia de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Deus tem nos ensinado, nos confrontado com verdades tão maravilhosas. Durante as últimas 4 semanas, nós meditamos sobre o tema geral do livro, o livro todo, que é a profecia de Malaquias. Aquele que conhece a Deus e crê em suas promessas, vive uma vida de grado compromisso. Nós tivemos tese por tese, comprovando na palavra de Deus que esta é a mensagem que Deus objetivou através da profecia que Ele trouxe para o seu povo depois do cativeiro babilônico. O povo que havia retornado do cativeiro, o povo que havia retornado da Babilônia e agora já estava há algumas décadas estabelecido de novo em Jerusalém e região, agora precisava novamente de um alerta, de uma palavra de advertência da parte de Deus, porque eles haviam já começado a se desviar daquilo que Deus desejava deles. Se você lembra bem, quando você lê o livro de Esdras, por exemplo, durante horas e horas e horas o povo ficou em pé, o povo daquela época de Esdras, ouvindo a palavra do Senhor, a qual lhes tinha sido negligenciada em grande parte durante o cativeiro babilônico. Então, meus irmãos, quando não há profecia, quando não há ensino da palavra, a tendência do povo é se corromper. A tendência do ser humano, minha e sua, é se corromper. Então agora no capítulo 2, continuando o capítulo que começamos semana passada, nós vamos ver o que Deus fala a este povo no versículo 10 até o versículo 16. Como introdução, meus irmãos, eu quero destacar alguns fatos que vamos ver hoje. Em primeiro lugar, o que se entende de Deus, o que se aprende de Deus, afeta a nossa vida. A nossa ideia, nosso entendimento, a nossa cosmovisão de Deus vai afetar a nossa vida prática. Se nós temos o entendimento de um Deus justo, porém duro, irado, disciplinador, e é só essa faceta de Deus que nós conhecemos, a nossa tendência é viver uma vida debaixo de medo, que vai tentar sempre agradar esse Deus, barganhar o seu favor. Se nós compreendemos Deus como um Papai Noel celestial, gritando ho, 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 aleluia lá do céu, a nossa tendência é ser complacente e entender que nada de mal vai nos acontecer. Nenhuma dessas características ou dessas personalizações é aquilo que Deus é, mas o que nós entendemos dele afeta a nossa vida. Os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra e o povo se corrompeu espiritualmente. Práticas erradas se originam de princípios errados. Eles estavam sendo infiéis e lidando de forma errada uns com os outros no horizontal, porque estavam sendo infiéis e lidando de forma errada com Deus. A compreensão aqui vai afetar aqui. A compreensão de como eu vejo, entendo e convivo com Deus vai afetar, meus irmãos, dentro da minha casa, nos meus outros locais como trabalho e escola, por exemplo, e inclusive dentro da igreja. Segundo lugar, na nossa introdução, o estado da família afeta o estado do povo de Deus. Se uma família tem um perfil piedoso, tem um perfil espiritual que busca Deus, isso vai afetar o funcionamento de uma igreja também. O contrário também é verdade. Famílias carnais, famílias mundanas, famílias materialistas vão sim afetar a igreja a qual elas pertencem. Isso é simples. Os casamentos, na época de Malaquias, casamentos mistos, estavam ameaçando a teocracia judaica, ou seja, o governo de Deus diante do povo judeu. Estava ameaçando a integridade espiritual da nação, e o divórcio estava colocando em risco a integridade das famílias. E, inclusive, o abandono do cônjuge estava ameaçando e desmoronando a ideia de lar que Deus havia planejado para Israel. Famílias desestruturadas e quebradas desembocam em igrejas fragilizadas. Por que isso é relevante para nós, irmãos? Em 1992, eu estive nos Estados Unidos. Naquela época,
se falava em um índice de divórcio nas famílias americanas de 1 em cada 3 lares, isso é 33%. Hoje, eles já estão em 1 em cada 2 lares. E esta expectativa está chegando cada vez mais no Brasil. Hoje, você pode ir amanhã ao cartório, eu não sei exatamente quanto tempo, mas é um tempo rapidíssimo, você já desfaz aquele casamento que levou, às vezes, eu conversava isso com alguns noivos ontem, meses para planejar e dezenas de milhares de reais para realizar. Por quê? Porque há uma banalização da família e do casamento. E qualquer pessoa que trabalha com menores vai perceber o impacto que isso tem na vida das crianças, o impacto que isso tem na vida daqueles que serão os adultos, os cidadãos do futuro. Mas do ponto de vista de Deus, meus irmãos, isso tinha um agravante, porque além de ser uma ordem direta de Deus na preservação da santidade do casamento, isso tinha a ver com o propósito da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Tanto que o tema, ou a grande ideia que nós vamos ver hoje, é o seguinte: o descaso com a aliança com Deus gera ruína pessoal. E eu fiquei dividido, meus irmãos, se eu deveria colocar exatamente ao contrário. A ruína pessoal vem de um descaso com a aliança com Deus, mas entre um e outro ficou esse que está projetado diante dos irmãos. O descaso com a aliança com Deus gera ruína pessoal. Agora deixa eu deixar bem claro, meus irmãos, esta verdade não vale apenas para o ano de 430 e pouco antes de Cristo, nos tempos de Malaquias. Eles estavam debaixo da velha aliança, da aliança mosaica. Nós, cristãos, estamos debaixo da nova aliança do sangue de Cristo. Ou seja, a aliança de outrora perde e muito para a aliança de hoje, a nova aliança. Hoje, a aliança com o Senhor é muito mais forte, é muito mais significativa, é muito mais valiosa do que a aliança daquele tempo. E portanto, irmãos, a ideia que nós vemos projetada ali, ela serve e muito para mim e para você nos dias de hoje. Malaquias capítulo 2, nós vamos ler juntos, bem bonito, do versículo 10 até o versículo 16, naquilo que o Senhor revelou ao seu profeta há tanto tempo atrás, ok? Acho que já deu tempo de você abrir, então vamos juntos, bem forte, ler o versículo 10 até o versículo 16. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntaram: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. O descaso com a aliança com Deus gera ruína pessoal. Eu quero adiantar, meus irmãos, sabedor que o tema que está muito presente no nosso texto é um tema que está presente na vida de alguns dos presentes dos irmãos, que de maneira nenhuma a ideia de Deus através desta palavra é trazer um peso para as nossas vidas.
Quando nós encontramos na palavra de Deus alguma coisa em que ela toca em algo do nosso passado, na nossa vida, a ideia que nós devemos ter diante do texto é perceber a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, inclusive apesar do nosso passado. E eu quero deixar muito claro, meus irmãos, que, por exemplo, apesar de eu não ser divorciado, em inúmeros casos eu já preguei sobre coisas nas quais eu já estive tropeçando na minha vida pessoal no meu passado. E a pior coisa que um pregador pode fazer é pular um tema com vergonha deste tema. E a vantagem de uma pregação expositiva, meus irmãos, começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e vamos até o final do livro de Malaquias, é que eu não tenho como contornar o tema. Eu não tenho como fingir que a Bíblia não trata disso. Inclusive um irmão que estava aqui de manhã, está começando a conhecer a nossa igreja, mas não tem conseguido vir de noite porque tem um problema de catarata. Ele disse, e talvez ele vá assistir a essa mensagem gravada depois, ele falou: eu estou esperando uma mensagem de Malaquias que seja sobre qualquer outra coisa que não seja Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 fala sobre o dízimo. E infelizmente muitos pregadores acham que o livro de Malaquias só fala sobre isso. E só fala sobre Malaquias 3:10. Nós nem chegamos lá e nós já vimos nas últimas 4 semanas que tem muito mais do que isso. Então, meus irmãos, qual é a postura quando eu percebo que a Bíblia fala de alguma coisa que me afeta pessoalmente em relação a algo que já ficou para trás? Espera-se que a minha posição agora, em março de 2015, seja a posição da palavra, mesmo que lá então não tenha sido. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou lendo um texto sobre honestidade e lá atrás eu soneguei os meus impostos, tá? Coisa que quase não acontece no Brasil. Em lugar de criar desculpas sobre aquilo que eu fiz, mesmo que tenha sido algo que eu já tenha me arrependido, não faço mais, ficou lá no meu passado, eu fiz isso lá em 1974 e acabou. A minha postura hoje é assumir aquilo que a palavra de Deus fala sobre honestidade. E aquilo que eu fiz no passado já está perdoado e acabou. Hoje a minha postura é a da palavra. Eu espero, irmãos, que isso fique muito claro, porque, novamente, o texto hoje, além de incontornável, não tem como objetivo ser absolutamente indireta para ninguém e nem condenação sobre a vida de ninguém. Espero, pela graça de Deus, que isso fique muito bem compreendido. O texto que nós temos à nossa frente, irmãos, tem como o texto para o nosso primeiro ponto, o versículo 10. Onde nós lemos, eu quero ler de novo, o seguinte: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Nosso primeiro ponto dessa noite é o seguinte: o descaso pela aliança gera consequências entre o povo de Deus. O descaso pela aliança, pelas prescrições, pelas normas que Deus colocou na aliança, no caso deles mosaica, gera consequências entre o povo de Deus. É simples, meus irmãos. A palavra de Deus para nós, igreja, no Novo Testamento, está repleta de como nós devemos proceder um com o outro. E isso faz parte da nossa aliança de servir a Deus, de obedecer a Deus. Se eu digo que creio em Cristo e vivo de forma dissoluta, e vivo de forma pecadora, de forma desobediência, as minhas ações negam aquilo que eu acabei de falar. Mas se eu estou debaixo dessa aliança, tudo aquilo que através dos apóstolos ele deixou registrado, eu quero viver. Então, se você pega Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, é basicamente doutrina, teologia da melhor qualidade possível. Do capítulo 12 até o final, você tem prática. É Paulo ensinando a igreja, diante de toda aquela doutrina, como que ela deve fazer, como que ela deve proceder. Irmãos, esta é a marca de alguém que está debaixo da aliança. Eu olho para a palavra de Deus e eu quero viver aquilo que a palavra de Deus está me dizendo, porque em não viver, eu afeto a minha convivência com a minha esposa, com a minha família e com a minha igreja. Não há como ser de outra maneira. Mas o texto que nós temos à nossa frente, irmãos, eu quero começar discordando da forma como ele foi traduzido, pelo menos da forma como ele foi grafado,
Porque na primeira frase, pai está com P maiúsculo. Certamente os tradutores da NVI quiseram remeter isso para Deus. Apesar dessa letra maiúscula, o significado mais provável de pai seja Abraão, como pai do povo de Israel, aquele que havia recebido a promessa desde o começo, lá em Gênesis capítulo 12. Então o que eles estão dizendo é o seguinte: não temos nós, como povo de Deus, o mesmo pai, Abraão? E certamente ele não se refere apenas à etnia, por serem judeus, porque no meio do povo havia diversas pessoas de diversas etnias que haviam se convertido ao Deus de Israel. Ou seja, é algo maior do que apenas, algo diferente, desculpe, do que apenas significar Deus como o Criador de tudo. Mas na segunda frase, porém, antes mesmo de Abraão, o elo deste povo era ter sido criado por Deus. Não como seres humanos, mas como povo escolhido para a aliança com Deus. Então, o povo faz dois questionamentos, através da boca do próprio Malaquias. Não temos Deus como Pai? Ele não é o nosso Criador? E aí vem a última pergunta: por que então quebramos a aliança? Porque transgredimos isso. Esse passado, meus irmãos, esse pano de fundo, essa herança deles, é para destacar o absurdo deles terem quebrado a aliança. Deixa eu explicar. Vou fazer uma alegoria aqui bem estranha. Você vai até um canil público. Eu já estive lá. Na época que o nosso Douglas argentino desapareceu, eu fui lá com a esperança de alguém tivesse achado e tivesse levado até o canil municipal. É um lugar, não sei se melhorou, terrível, fétido. Os animais não são cuidados direito, pelo menos quando eu fui, e não são limpos. Eles às vezes estão sujos nas próprias sujeiras e tudo mais ali. E muitas vezes a pessoa vai ali e escolhe aquele vira-lata, aquele mais sujinho, aquele mais doentinho, aquele que vai dar ao doutor Ricardo um trabalhão para poder botar em pé de direito, porque está ruim, e leva para casa, em vez de levar talvez até algum cachorro de raça que possa ter ali no canil. Irmãos, essa é a ideia para o povo de Israel. Porque em determinado texto, Deus fala: eu não escolhi a vocês porque vocês eram um povo mais bonitinho, de raça, do planeta Terra. Eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo mais admirável. Muito pelo contrário. Eu já sabia que vocês eram um povo teimoso, tinhoso, insistente, de dura cerviz, que não se dobrava diante de mim. E ainda assim eu os escolhi. Deixando claro, meus irmãos, que a escolha de Deus foi unilateral, graciosa, misericordiosa. Por isso a pergunta do final do versículo 10: e nós ainda quebramos esta aliança? É interessante, irmãos, que no versículo 8 anterior, Malaquias declara: vocês quebraram a aliança de Levi. Mesmo verbo em português, contudo outro verbo é usado por Malaquias no original. Os dois com o mesmo significado, como se Deus estivesse fazendo um esforço para repetir a mesma ideia, com palavras diferentes, para reforçar. Isso inclusive é o nome de uma figura de linguagem que me escapa agora. Quando você repete a mesma ideia, vocês foram destruídos, destroçados, repetindo a mesma ideia, para com a quebra da aliança que eles fizeram com Deus. O texto termina, irmãos, falando da infidelidade entre o povo, como consequência de terem desprezado a aliança. É o finalzinho: quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros. Ou seja, amados, quando aqui não está bem, começa a afetar aqui. Quando aqui não está em dia, quando há desobediência para com Deus, aquilo que Deus me orienta, que Deus me ordena, da maneira como eu devo tratar a você, como você deve tratar o outro, como o outro deve me tratar, descarrilha completamente. Por quê? Porque na verdade é a unção de Deus, é a vida de Deus, é o mover do Espírito na minha vida, que me ajuda a ser uma pessoa melhor, que me capacita a tratar o meu cônjuge, os meus filhos, os meus irmãos, como eles verdadeiramente merecem. Às vezes nem isso. Porque tratar alguém que merece ser tratado bem, tratar bem, é fácil. Tratar alguém que não merece ou que não se comporta de uma maneira que me agrada, é que é o real desafio, meus irmãos, em que aqui
tem que estar forte, tem que estar pulsante. Caso contrário, eu vou dar na mesma moeda. Me tratou mal, não deixo nem a bola que cai, já devolvo de voleio. Mas pela graça de Deus, meus irmãos, quando aquele tratamento, aquele comportamento vem da pior maneira possível, eu tenho condição de parar e compreender pela palavra e pelo Espírito a forma como eu deveria tratar aquela pessoa. O vertical sempre afetará o horizontal. No caso do povo de Israel, de Judá, a decadência espiritual trouxe ao longo da história de Israel fome, opressão inimiga, derrotas em batalhas, cativeiro, além de muitas outras coisas. Incrível, eles não aprendem a lição. Se você, meu irmão, está fazendo a sua leitura da Bíblia um ano inteiro, e se você fez ano passado, você lembra que quando o povo obedecia a Deus, a coisa era surpreendente, não é isso? Você lembra o que acontecia com a colheita em Israel? Eu já plantei, já trabalhei em horta, já trabalhei em pomar, e você tem que plantar para colher, plantar para colher. Se não plantar, não colhe. Em Israel não era assim. E se você plantar, vai dar no tanto que você plantou. Se o que você plantou dá 1 tonelada, vai dar 1 tonelada, ou um pouquinho mais, se tiver uma ótima safra. Mas se você plantar, não vai dar 3 toneladas, não é verdade? Em Israel era. 6 anos eles podiam plantar. No 6º ano, a colheita dava triplicada, porque servia para o 6º, para o próximo 1º ano, para o próximo 2º ano, eles começavam a nova colheita, novo plantio, para de novo continuar. Sobrenaturalmente, Deus havia prometido que eles deveriam deixar a terra descansar no 7º ano, e Deus supriria tudo. Pergunte se isso é possível a qualquer engenheiro agrônomo. Ele vai dizer: isso é loucura, pai. Isso é coisa de crente doido que acredita na Bíblia. Porque Deus, meus irmãos, quando eles obedeciam, agia sobrenaturalmente sobre esse povo. E nós podemos, irmãos, olhar para o Antigo Testamento e ver quando 300 de Gideão derrotaram milhares, sem sequer desembainhar a espada uma vez sequer. E quantas coisas Deus fez através deste povo. Quando ele parou o sol para que o povo pudesse continuar a batalha contra os amalequitas. Ou seja, Deus estava sobrenaturalmente na história de Israel. Contudo, eles perguntam: como fomos quebrar aliança com os nossos antepassados? E diante disso, meus irmãos, a nossa constatação é esta: o descaso pela aliança gera consequências entre o povo de Deus. Será que nós temos experimentado já entre nós consequências disso? De vez em quando as pessoas vêm dizer assim: pastor, quero conversar com o senhor sobre a minha esposa, e derrama aquele monte de coisa, sobre o meu esposo, sobre o meu filho, sobre o meu pai. Irmãos, eu não consigo lembrar muitas vezes em que alguém diz assim: pastor, eu vim dizer para o senhor como eu tenho agido mal com o meu cônjuge. Bem, não. Eu vim contar aqui como eu tenho sido um péssimo filho, pastor. Pastor, eu vim contar para o senhor que minha mãe manda eu lavar a louça, eu vou batendo o pé. Mas eu tenho fé em Deus que esse telefonema vai acontecer ainda. Porque, meus amados, é claro que as pessoas vão agir errado para conosco, e nós vamos agir errado para com elas, mas eu só tenho responsabilidade sobre o meu coração. Eu só tenho autoridade, poder, influência sobre o meu coração. Nas palavras emprestadas do pastor Bartolomeu, amigo meu e conhecido desta igreja: a mim cabe mudar, ao outro só me cabe amar. Não há alternativa. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. No versículo 11, no versículo 12, nós encontramos nossa segunda lição desta noite. E antes de lê-los novamente, eu quero enumerá-la para os irmãos. O descaso pela aliança gera desprezo pela exclusividade espiritual ilustrada no casamento. É longo, mas dá para entender. O descaso pela aliança gera desprezo pela exclusividade espiritual ilustrada no casamento. O que isso quer dizer, meus irmãos?
O casamento para o povo judeu era vedado para qualquer pessoa que não tivesse a mesma fé em Yahweh, em Jeová, o Deus, nosso Deus. E a infidelidade ou transgredir isso era uma ilustração da infidelidade espiritual do povo que se corrompia com deuses falsos. Então o texto do versículo 11 diz o seguinte: Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Quando o texto fala, meus irmãos, sobre Judá, Jerusalém e Israel, é a mesma coisa. É só uma forma abrangente de falar o povo de Deus. Então, meus irmãos, a questão do casamento misto era algo recorrente no povo de Israel. E o casamento era uma ilustração do relacionamento entre Deus e o seu povo. Algo, por exemplo, além de muitas outras vezes, foi usado na profecia de Oséias. Deus manda que Oséias vá buscar a sua mulher, uma prostituta. E através da vida do seu profeta, que diga-se de passagem, tinha um ministério para lá de difícil, né? Você ter que aturar a gozação de diversas pessoas do povo, porque a sua mulher era uma mulher prostituta, que lhe traía com outros homens. Mas por que Deus usou a vida de Oséias para tanto? Para mostrar que da maneira como ele, Oséias, estava amando a sua esposa, ele amava também Israel, que era infiel para com Deus. Inclusive os nomes dos filhos são proféticos, são palavras de Deus para o povo. Lo Ruamá, não agraciada, porque o Deus não ia mais agraciar o seu povo. O segundo menino chama-se Lo Ami, não povo meu, porque esse povo não será mais meu povo, porque eles estão sendo infiéis. Ou seja, meus irmãos, o relacionamento matrimonial era uma ilustração do relacionamento espiritual de Deus com Israel. É importante salientar, meus irmãos, que a proibição desse casamento misto nada tinha a ver com questões raciais. Êxodo 12:38 nos diz que grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguia com eles quando saíram do Egito, bem como a moabita Ruth de Moabe não apenas casa com o israelita Boaz, como também dela vem a descendência de Davi e, portanto, a descendência do Senhor Jesus, o Messias de Israel. Então deixa eu repetir, não é uma questão de racismo. No meio do povo de Israel tinha gente de diversas etnias, gente de diversas nações. Não, a questão era religiosa, era espiritual. Os que saíram do Egito haviam se circuncidado, o sinal da aliança, e observado a Páscoa. A última praga do Egito, a morte dos primogênitos, foi prevenida, foi impedida no meio do povo de Israel, porque eles celebraram a Páscoa, mataram o cordeiro pascual e mancharam o umbral das suas portas com sangue. Todo mundo sabe disso, já lembramos disso. Já a moabita, Ruth, ela, quando a sua sogra diz: meus filhos morreram, meu marido morreu, volta para o teu povo, o que ela diz? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela declara a sua fé em Deus. Bem, neste caso, meus irmãos, aqui era completamente diferente. Os casamentos mistos estavam sendo criticados por quê? Porque eram mulheres idólatras, literalmente filhas de um Deus estranho. Israel, meus irmãos, podia ter abandonado a idolatria ativa diante do cativeiro, de se inclinar diante de falsos deuses, mas agora estava com uma idolatria passiva, engajado no erro da omissão diante da idolatria das suas esposas, aceitando no meio do povo mulheres que adoravam deuses estranhos. Isso fatalmente levaria à corrupção espiritual de toda a nação por fazer algo ou permitir algo que as outras nações permitiam. Isso é estranho, meus irmãos, porque os próprios egípcios, eles se separavam dos outros povos. Eles não aceitavam a religião, a idolatria dos outros povos no seu meio. Isso era comum para eles. E era interessante também, meus irmãos, porque as nações ao redor de Israel não abandonavam seus deuses. Então você tem o povo escolhido, o povo que experimentou milagres de verdade,
que se corrompia na idolatria. Mas você tinha egípcios e outros povos que adoravam deuses falsos, que não faziam milagres de verdade, que não respondiam sobrenaturalmente, que não tinha livrado seu povo do Egito, que não tinha aberto o Mar Vermelho, que não tinha feito nada disso. O que eles faziam? Abandonavam o Senhor vez após vez após vez, e agora estavam se contaminando com mulheres que não serviam ao mesmo Deus. No versículo 12, Malaquias faz uma oração: que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A seriedade do assunto, irmãos, faz com que Malaquias ore: lance fora das tendas de Jacó, ou seja, impeça Deus que esses homens tenham filhos, e assim a sua descendência se acabasse, sendo retirados das tendas dos clãs de Jacó ou Israel. O idólatra estaria sem uma das mais maravilhosas bênçãos para o povo judeu: ter uma descendência. O ventre, o útero fechado, era uma vergonha para a mulher judia. Então Malaquias ora para que a descendência deles acabe como uma disciplina, como uma pena por eles terem se corrompido. Por quê, irmãos? Porque os demais veriam como uma advertência e não seguiriam o mesmo caminho. A corrupção pararia ali. O final do nosso texto deixa claro que não haverá acepção para pessoas. O texto diz: seja ele quem for. De igual forma nos ensina que a obediência, trazer ofertas, não cobre a desobediência. O texto diz: seja ele quem for. Não importa se ele é uma pessoa importante, não importa se ele é uma pessoa sem importância, não importa se é um sacerdote, se é um escriba, não importa se ele é uma pessoa do povo, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos, mesmo que ele esteja fazendo um monte de coisa certinha, mesmo que ele seja fiel em um monte de coisa, ele está transgredindo a aliança, que ele seja retirado do povo. Não havia, meus irmãos, quebrar de galho, porque o povo estava fazendo algumas coisas certas, mas estava transgredindo em algo tão sério. Para Deus, não temos como comprar o seu favor. Não temos como nós dizer: Senhor, eu estou adulterando, mas eu sou dizimista. Senhor, eu vivo uma vida dupla, mas todo domingo eu estou lá na igreja. Eu não tenho te servido, eu não tenho pregado a tua palavra, eu não sei nem onde está a minha Bíblia mais. Mas eu curto as mensagens do pastor lá no Facebook. Não há, meus irmãos, uma escala, ou um crédito, ou um saldo, onde nós tenhamos que colocar diante de Deus o que fazemos de certo ou de errado. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas nossa culpa só pode ser justificada pela justiça de Deus e não pela nossa. Por aquilo que Ele já fez, não por aquilo que nós podemos apresentar que tenhamos feito. Eu acredito, meus irmãos, que existe sim muito cristão que está se iludindo com seus erros, porque já fez muita coisa para Deus. E isso é o perigo quando você já tem 2 ou 5 ou 10 ou 20 ou 34 anos de vida cristã. Eu estou com esse pecado aqui, mas eu já plantei 2 igrejas, eu já preguei tantas vezes, já fiz isso, já fiz aquilo, já cabeceei, já dei cambalhota, já fiz. Amado, Deus não está impressionado com as nossas obras. O que Deus quer é um coração arrependido, um coração que compreende que Ele é um Deus exclusivo, um Deus santo, e que a sua santidade em nós, em minha vida, em sua vida, não pode ser dividida com as escolhas do mundo. Será que nós temos sido, irmãos, infiéis para com o nosso marido, o Senhor, o nosso Deus? A igreja é retratada como noiva de Cristo. Existe um compromisso entre nós e Ele, e esse compromisso é indissolúvel. Temos nós honrado este compromisso? Temos sido sérios, ou será que nós temos nos dividido com o mundo? Nós falamos há algumas semanas atrás, não lembro bem se foi semana passada, semana retrasada, nós temos que tirar da cabeça, irmãos, que crente mundano é aquele que está lá no piseiro, crente mundano é aquele que está lá no prostíbulo. Ser mundano é agir conforme o mundo. Você pode estar bonitinho, cabelo cortadinho, dividido no lado,
cheirosinho, camisa abotoada, isso é para lá de mundano. É, pastor? Ora, bolas, você já ligou o canal do Senado, por acaso? Você quer uma demonstração maior de gente mundana? Tudo engravatado, tudo bonitinho. Mas governam, agem e vivem, em sua enorme maioria, por princípios do mundo e nunca pela palavra de Deus. E estão lá bonitinhos. Deus não se importa, meus irmãos, com a minha aparência. Deus se importa com o meu coração. Deus não se importa com as minhas obras. Deus quer saber como eu estou servindo a Ele dentro do meu coração. O descaso pela aliança gera consequências entre o povo de Deus. O descaso pela aliança gera desprezo pela exclusividade espiritual, o coração totalmente para Ele, que é ilustrado no casamento. Agora, antes de nós partirmos para o terceiro, meus irmãos, eu quero deixar bem claro que as regras não mudaram para Deus. O exemplo do Antigo Testamento é ecoado no que o Novo Testamento ensina, onde Paulo explica claramente que não há comunhão entre luz e trevas. Eu quero dar o meu testemunho pessoal que, crente, batizado, trabalhando na igreja, em determinado ponto eu percebi o que era óbvio, que impressionantemente ninguém em minha igreja chegou para conversar comigo. Eu tinha uma namorada que não era da igreja. É interessante, meus irmãos, como você pode ficar anos a fio dentro de uma igreja batista ou evangélica e ninguém tocar no assunto, e ninguém falar nada, e você dá uma de um sem braço. Você finge que não sabe, porque eles fingiram que já tinham ensinado. Mas graças a Deus, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela obra do Espírito Santo, que vem convencer-nos a todos nós do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero dar uma palavra especial aos jovens, porque eu já vi acontecer, chega uma idade que às vezes bate um desespero, né? Você lê em algum lugar que sua curva hormonal já começou a descer e você já começa a dizer: é por isso que eu estou enrugando. E aí você vai comprar alguma coisa na padaria e o cara chega assim: e aí, tia? Nossa, matou. Porque isso, meus irmãos, é aquilo que o mundo vai colocando na nossa cabeça. Mas deixa eu dizer uma coisa clara para você, jovem ou adulto, solteiro, não importa, adolescente também. Deus é o maior cupido que existe na face da terra. E Ele vai buscar o propósito que Ele tem na sua vida, para unir ao propósito que Ele tem na vida de outra pessoa, para realizarem juntos o propósito que Ele tem, para a glória dEle, não simplesmente para a sua alegria e para um bonito algo de família. É isso que Deus faz. E cabe a cada um de nós, meus irmãos, crer nisto e viver esta verdade. E já que nós falamos sobre o assunto, não é a coisa pior do mundo, e você pode até dizer: é, pastor, que o senhor é casado. Mas eu sei, porque nós temos diversos amigos que não são, não é a pior coisa do mundo você ficar solteiro, para a glória de Deus. No nosso seminário que nós estudamos, nós temos diversas pessoas que conviviam conosco, solteiros. E estão até hoje. Nós já saímos do seminário há 20 e tantos anos. Pastor John Stott, que já está com o Senhor, um dos maiores teólogos do século XX, era celibatário por convicção. Evangélico, protestante, né? Católico não, pastor, mas celibatário por convicção. Ele entendeu que este era o propósito de Deus para a sua vida, e assim ficou até o resto da sua vida. Quero, meu irmão, dizer para você que você não vai casar, que você vai casar. Eu quero apenas que você coloque a sua vida diante do propósito de Deus. Porque quando você substitui o seu propósito pelo propósito de Deus, vai por mim, dá chabu, dá tudo errado. Você vai acabar num casamento indissolúvel, segundo a palavra de Deus. Vamos falar sobre isso agora. Onde você vai arrastar e vai dizer assim: não, estou levando minha cruz. Não, isso não é o que Jesus quis dizer, não. Você está levando o fruto da sua desobediência, porque não obedeceu aquilo que o Senhor tem determinado na sua palavra. Em terceiro lugar, meus irmãos, essa noite, nossos últimos versículos 13 a 16.
O descaso pela aliança gera desprezo pela fidelidade espiritual, ilustrada no casamento. Não apenas, meus irmãos, o não ao casamento misto ilustra no casamento nossa exclusividade para com Deus, mas a não traição ilustra a nossa fidelidade também para com Deus. Versículo 13. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. O profeta traz agora, meus irmãos, uma segunda acusação. Ele até diz: há outra coisa que vocês fazem. O apelo emotivo que ignorava o desastre espiritual no qual eles se encontravam. Choravam as pitangas, e choravam diante do altar, gemiam, ignorando que o problema continuava. O emotivo tomava conta do racional, que os faria ver a situação espiritual em que eles estavam. Se eles usassem a cabeça por um segundo sequer e evocassem a aliança do Senhor e a palavra do Senhor, eles parariam de chorar por motivo vazio, e aí chorariam por motivo certo. Alguns sugeriram, meus irmãos, em suas obras, seus escritos sobre Malaquias, que se tratavam das lágrimas das mulheres que haviam sido desprezadas pelos maridos que se divorciaram. E eu respeitosamente acho que foi uma viagenzinha na maionese. Não discordo. Na verdade, a segunda parte do versículo 13 deixa claro que se trata dos maridos, que depois de se divorciarem de suas mulheres israelitas para casarem com mulheres pagãs e idólatras, descobriram que o Senhor recusava suas ofertas, e aí tentavam fazer um meia-culpa, chorando, mas não consertando as suas vidas. Ou seja, eles estavam focados no bloqueio das suas bênçãos, em lugar de se importarem com o arrependimento dos seus pecados. Queridos, o coração de Deus é mais importante do que o nosso estado. Ou seja, o que estamos fazendo, o que estamos afetando a Deus, é mais importante do que a situação que nós estamos passando. Vivemos e existimos para a glória de Deus, não para nossas bênçãos. Parafraseando a palavra do poeta Fernando Pessoa, obedecer é preciso, viver não é preciso. Porém, muitas vezes, nós valorizamos mais as bênçãos, o nosso bem-estar, o nosso desejo, a nossa vitória, o nosso alvo, o nosso propósito, o nosso sonho, do que a obediência que alegra e que agrada a Deus. Este é o retrato da geração em que nós vivemos. Como nós temos repetido tantas e tantas vezes nesse púlpito, ninguém quer ser confrontado pela palavra. Nós queremos no máximo ser massageados por ela, acariciados por ela. Juan Carlos Ortiz, autor do livro O Discípulo, se não me engano, ele fala sobre o quinto evangelho. Aí você pode dizer: pastor, isso deve ser um herege, porque só tem 4 evangelhos. Calma, deixa eu explicar. O quinto evangelho, meus irmãos, é o evangelho das minhas passagens preferidas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, sabem de cor, tudo posso naquele que me fortalece. Somos mais do que vencedores. São os versículos que nós colocamos nas camisas. São os versículos que fazem plástico para colar no carro. Você já viu algum plástico colado no carro que dizia: a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer nele, mas de sofrer por ele? Esse plástico ia encalhar, ninguém ia comprar. Essa camiseta ia ficar lá na loja evangélica, ninguém ia comprar, porque não está no quinto evangelho. Sabe como é que você acha, meus irmãos, muitas vezes quais são as passagens do quinto evangelho? Você procura as passagens que estão sublinhadas na Bíblia de muitas pessoas. Eu sei, irmãos, tem muitas exceções, mas na década de 80 e 90, não sei se ainda vende, nós tínhamos um negocinho chamado Caixa de Promessas. Quem lembra disso? Vocês são velhos, hein? É doido. Então, na caixinha de promessa, tem até hoje, procura lá um versículo ofensivo, confrontador. Tem não. É só versículo bonitinho. É só versículo que você, né? Eu tinha um irmão da igreja lá no Rio de Janeiro que falava assim, tinha um culto nos lares, né? Coisa muito comum naquela época.
Aí depois do culto tinha com certeza comida, porque crente não bebe, mas come, que é uma beleza. E aí, enquanto a comida estava sendo servida, ele pegava a caixinha de promessa, toda casa tinha uma, e era assim: vamos lá, irmão, horóscopo do crente, horóscopo do crente. Irmão Viana, lembro dele até hoje. Brincadeira dele, irmãos, mas é verdade, porque o horóscopo, você pega o jornal, só fala coisa boa. Quem vai querer um horóscopo que vai dizer: hoje é um dia terrível na sua vida? A pessoa provavelmente vai comprar outro jornal, porque o outro jornal fala uma coisa boa. É tudo balela. Será, meus amados, que nós queremos da mesma maneira só aquilo que agrada o nosso ego, que agrada o nosso coração? Os homens de Judá estavam vindo diante de Deus chorando, gemendo, quando na verdade eles deviam chorar e gemer por causa do seu pecado, e não porque Deus não os estava ouvindo. Eles tinham invertido a ordem. A oração devia dizer, como o publicano lá no Novo Testamento: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, porque eu não abandono o meu pecado, porque eu não deixo aquilo que eu estou fazendo. E adiante, meus irmãos, dessa constatação, dessas lágrimas de crocodilo do povo, versículo 14 diz: e vocês ainda perguntam, por quê? Malaquias responde: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então o povo, meus irmãos, de uma maneira extremamente cínica, faz essa pergunta que está diante de vocês: por que, Senhor? Por que o Senhor não está aceitando as nossas ofertas? O que aconteceu? O que deu errado? Diante disso, irmãos, o Senhor se coloca Ele mesmo como testemunha diante do povo, não um mero homem, mas o próprio Deus. Sabe por quê? Uma vez que o casamento é feito com Deus como testemunha, agora, meus irmãos, nada mais justo do que Ele mesmo ser a testemunha de acusação diante do acordo rompido do povo. Não é verdade? Quando você foi casado, quer ter sido um pastor ou um padre, ele não diz: estamos hoje reunidos diante de Deus, não é isso? Ele é a testemunha dos nossos casamentos. E agora, Malaquias diz: ele também vai ser a testemunha do pecado que vocês insistentemente continuam. Algumas questões, meus irmãos, que o texto nos ensina sobre o divórcio. Primeira questão sobre o divórcio é que se trata de uma infidelidade ao acordo, a uma aliança com o qual eu me comprometi. Nosso Deus leva a sério aquilo que prometemos, e o casamento está no topo desta lista quanto à visão de Deus. Especialmente porque, no caso deles, a motivação de grande parte desse divórcio era as mulheres estrangeiras que adoravam a outros deuses. No versículo 15, nós lemos o seguinte: não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. A segunda lição sobre o divórcio é a seguinte: trata-se simplesmente de uma desobediência para com Deus. Uma vez que ele uniu e se estaria buscando desfazer algo que ele realizou, a desobediência, meus irmãos, é em relação a ele. E o objetivo de Deus, pelo qual nós estaríamos desobedecendo, era ter uma descendência consagrada. O texto está dizendo isso. Ele desejava uma descendência consagrada, ou seja, que pai e mãe, debaixo da supervisão de Deus, debaixo da ação de Deus, fosse bênção, como exemplo na vida dos seus filhos e dos seus netos, isso se perpetuasse através das gerações. Por que isso é importante, meus irmãos? Como nós falamos agora há pouco, uma família espiritualmente fragilizada fragiliza a igreja também. Ora, e fragiliza uma nação inteira. Nós temos recebido cada vez mais relatos de como o desmoronar da família no Brasil tem afetado as crianças nas escolas. A minha esposa, por exemplo, que trabalha em uma escola pública, me traz histórias que me fazem arrepiar o cabelo até que já caiu. Irmãos, é triste. Lares completa e totalmente desestruturados. E por mais, meus irmãos, que sim,
É possível, porque eu já vi inúmeras vezes lares desfeitos terem filhos sadios, sim, mas estatísticas dizem que nem sempre isso acontece. Ou seja, meus irmãos, quando Deus trata com tamanha seriedade o divórcio, o nosso Deus não está dando nenhum chute no escuro, o nosso Deus não está adivinhando nada, o nosso Deus está falando de algo muito sério, e que tem sim efeitos numa geração que vai vir depois, e depois, e depois. Versículo 16, chegamos ao nosso final. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Nosso último versículo traz uma das mais duras declarações da palavra de Deus, saídas da boca de Deus. Eu odeio, eu detesto o divórcio. E Malaquias faz questão, meus irmãos, de deixar claro que isso vem de Deus, diz o Senhor, Deus de Israel. É a expressão que você tem aí no versículo 16. E aí, meus irmãos, vem uma expressão meio enigmática. Eu também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. Mas graças a Deus, meus irmãos, por um princípio da hermenêutica que diz que a Bíblia explica a Bíblia. Nós estamos falando sobre casamento. O que casamento tem a ver com cobrir com roupas? E aí você vai para a palavra de Deus, e a mente do judeu entendia direitinho a expressão que Malaquias estava usando. Em Ruth capítulo 3, versículo 9, Boaz se surpreende ao ver Ruth deitada aos seus pés e pergunta: quem é você? E aí Ruth responde: sou sua serva, Ruth. E ela completa: estende a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o resgatador. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 8, Deus fala ao povo que estava lá no cativeiro, sofrendo a disciplina de Deus: mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que você já tinha idade suficiente para amar. Está dizendo para Israel: então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Quando li isso aqui, meus irmãos, eu fico aí pensando em eu e você, despidos em nosso pecado, solteiros na nossa vergonha, até que veio o Senhor com a sua capa de graça e nos cobriu com a sua redenção, porque Boaz lá em Ruth é símbolo de Cristo, o nosso Redentor. E nós estávamos, meus irmãos, casados, sabe com quem? Com o pecado. Você encontra isso em Coríntios capítulo 7. E aí o que acontece? Nós morremos para o pecado. Acabou, porque se morreu, o casamento acabou. Lá está o pecado, viúvo, tadinho dele, vai para lá chorar suas pitangas, porque agora, renascido em Cristo, eu posso ser dele o meu novo marido. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que é por isso que nós temos que morrer para poder viver. Por isso nós temos que dizer adeus para a nossa velha vida, para ser nova criação, porque agora eu não estou mais unido com o pecado, agora estou unido com Cristo, o noivo da noiva que somos nós, a igreja. Mas, meus irmãos, em lugar da capa matrimonial, em lugar da capa da aliança, em lugar da capa do casamento, esses homens estavam estendendo a capa da violência do divórcio, e do divórcio que vinha com infidelidade, que vinha com dor, com traição. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo a cada um de nós: sejamos homens e mulheres de bom senso. Alguns anos atrás, eu fui surpreendido, uma irmã antiga da nossa igreja, que não mora mais nesse estado, assim que chegou, pisou aqui, alguém que ela conhecia por questão de trabalho do seu esposo, virou para ela, não era crente, virou para essa nossa irmã e disse: bem-vindo a Boa Vista, segure o seu marido. Não era crente. Eu não acho, meus irmãos, que seja um privilégio da nossa cidade, mas depois de morar quase 20 anos aqui, eu sei exatamente o que acontece nos ambientes de trabalho, nos ambientes de estudo. E, querido, nós temos que vigiar. Cada dia
Eu quero dar uma palavra especial aos irmãos aqui presentes. Você é modelo para os seus filhos. E acima de tudo, você é instrumento de glória a Deus. E se necessário for, eu aconselho que você leia o texto em que o sábio Salomão aconselha o seu filho para literalmente fugir do caminho da mulher estranha. Ontem à noite, nós vimos do trabalho missionário, e eu estava com um jovem e uma jovem dentro do carro. Eu tinha deixado a Luma e o Tiago em casa, eu tinha mais um rapaz e uma moça, ele do meu lado e ela atrás. Aí ele falou assim: pastor, inocentemente, não lhe ocorreu nada errado. Ele falou assim: pastor, no caminho para a igreja, que foi o nosso ponto de saída, onde eu estava me dirigindo, a minha casa fica antes, me deixa lá primeiro. Eu falei para ele: mano, nunca na minha vida que eu vou deixar você primeiro e chegar com a senhorita sozinho lá na igreja. Ah, pastor, o senhor é muito fraco. Exatamente, porque só os fortes que caem, irmãos. Só os fortes que caem. Todas as vezes que eu caí em pecado na minha vida é porque eu fui forte. E todas as vezes que, na semelhança do apóstolo Paulo, ele reconheceu que ele era fraco e dependendo da graça de Deus, de pé ele estava. E de pé nós podemos ficar também. Agora eu quero dizer uma coisa bem clara. Apesar de ser estatisticamente algo que acontece mais com o público masculino, as irmãs não estão de maneira nenhuma fora da área de tiro. De vez em quando, irmãos, eu ouço cada relato triste. Uma determinada irmã, há um tempo atrás, deixou seu esposo, 2 filhos criados, porque reencontrou-se com o amor de adolescência. E jogou fora um casamento de 20 e tantos anos para viver agora o seu sonho. De repente, assistiu muito filme, olhei 50 Tons de Cinza, eu sei lá o que deu na cabeça da doida. Porque simplesmente, irmãos, a sociedade, a mídia, tem colocado isso em você. Você quer ver só? Eu fiz essa pergunta muitos anos atrás na nossa igreja, em outra sede da nossa igreja. Você já torceu por um divórcio? Provavelmente você vai dizer: não, pastor. Porque uma vez eu fiz essa pergunta para uma mulher, uma senhora, e na época estava passando uma novela da Globo, que eu não lembro nem sequer o nome, em que havia um casal e a esposa era uma megera, uma cobra, uma jararaca. Você coloca aí tudo que eles falam aí. Era horrível. A mulher não prestava, ela era a vilã da história. E fazia da vida do marido dela um inferno. Mas ele tinha uma amiga, uma colega de trabalho, que era a mocinha da novela. Tão boazinha. Ela é a outra, mas é uma maravilha de pessoa. Eu perguntei: você já torceu por um divórcio? Não. Quem você quer que acabe com fulano? Ela ou a outra? Ah, mas é que a esposa dele é muito ruim. Então você está torcendo por um divórcio. Então você vê, meus irmãos, como que o mundo sorrateiramente vai colocando essas coisas dentro da nossa casa, ou pelo menos da casa dos outros. Na minha não. Através de novela, através de filme, através do que você queira, e enchendo o imaginário popular de um romancismo totalmente adulterado e de umas histórias na cabeça que vão corrompendo o que é realmente um casamento. Tanto é que, se você colocar pelo menos vários dos títulos que eu vejo dos livros que são supostamente para casamento, do lado de um livro que eu tenho recomendado para todos os casais que aconselho, o pastor Dave Harvey, quando pecadores dizem sim, esse aqui encalha, os outros vendem adoidado. E ninguém quer saber de um livro que vai dizer sobre casamento que eu sou um pecador. Eu não sou desse pastor, mas estou com vontade de pedir que você vire para sua esposa e dizer: você é um pecador. Porque essa é a verdade. Leila vive diariamente com um miserável pecador. E se ela não tiver muita graça de Deus sobre a vida dela, é insuportável. É muito bonitinho, meus irmãos, depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, né?
Mas depois, quando muita coisa que nós achávamos que não sabíamos ou suspeitávamos são realidade, nós precisamos da graça de Deus. O grande problema é que esses homens começaram a olhar para mulheres com as quais eles não tinham nenhum compromisso, inclusive nenhum compromisso espiritual, porque afinal de contas adoravam a Baal, Astarote, ou sei lá qual deus pagão que elas adoravam, e aí até a responsabilidade espiritual eles não tinham. Resumo, meus irmãos, quando nós temos descaso pela aliança, a nova aliança que temos com Cristo Jesus, nós vamos ter efeitos entre nós, consequências. Nós vamos ter problema na exclusividade espiritual que devemos ter para o nosso Deus, que é ilustrado no casamento. E vamos ter problema na fidelidade espiritual que devemos ter também para o nosso Deus, inclusive também ilustrada no casamento. Portanto, precisamos compreender de uma vez por todas que o descaso com a aliança com Deus gera ruína pessoal. Vai destruir, meus irmãos, a mais feliz das vidas. Apenas uma vida de exclusiva e completa obediência à palavra pode resistir ao mundo aonde nós vivemos. E que seja, meus amados, diante da exortação dura da palavra de Deus hoje, motivo de alegria para nós, porque é possível sim viver desta maneira, porque a palavra de Deus nunca nos orienta, nos ordena, nos comanda a fazermos, a sermos ou a crermos em nada que pela graça não esteja dentro do nosso alcance. Vamos orar. Deus querido, clamamos diante deste texto, diante da realidade do mundo em que nós vivemos hoje, que a tua graça venha de forma dobrada e abundante sobre nós, nos protegendo, Deus, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, blindando, Deus, e cercando a nossa vida, blindando e cercando a nossa vida de todos os lados, para que nós de maneira nenhuma possamos, ó Deus, ver brechas como algo possível, como algo, Deus, que está sob controle, mas possamos, ó Deus, nos humilhar diante da tua presença e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me reveste da tua graça, da tua capacitação, para que eu possa obedecer integralmente, imediatamente, internamente a tua palavra e vivê-la assim como ela está escrita, honrando a aliança que o Senhor tem feito conosco. Nós oramos, ó Deus, gratos por aquilo que temos aprendido nas últimas semanas neste livro, como temos aprendido em tantos outros, e que amanhã, em nossa segunda-feira, tudo isso se transforma em prática e realidade na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.